Olá pessoal, sou o Vinícius da Sudors, estou aqui com o Moisés. O Moisés acabou de voltar do Chile. Prazer de volta, Vini. Valeu, obrigado. Estava num desafio lá de Big Data no Chile e ele veio aqui para falar um pouco mais exatamente de como é que foi essa vivência em outro país, de como é que foi os desafios encontrados em outro país. Moisés, tudo bem? Graças a Deus você está aí participando novamente aí. Nosso primeiro vídeo do ano, né? Primeiro vídeo do ano. Depois de o quê? Uns 3 meses, 4 meses? Já faz um tempo, né? O último foi ano passado, verdade, a vida tá corrida. A corrida, né? Correria. Isso é bom, né? Sinal de que tá tudo dando certo. Ô Moisés, então fala pra gente aí do porquê de você ter ido pro Chile, né? Qual foi o desafio de trabalho que você encontrou lá? Conte pra nós aí um pouco sobre. Perfeito. Bom dia, gente. Obrigado aí pelo convite. Vou começar a falar, mas antes, roda a vinheta. Roda a vinheta. Sudors.com.br. Vamos lá. O fato de eu ter ido para o Chile foi que acabou um projeto que eu estava trabalhando e como eu estava estudando bastante coisa referente a cloud, arquitetura, não sei se você lembra que eu conversei com você ano passado que eu tive a certificação da Google, GCP, Data Engineer. Tirou, você comentou. Isso, então eu estava estudando bastante essa parte de cloud, arquitetura, e no Chile apareceu uma oportunidade de um projeto e estava precisando de uma pessoa com um pouco desse conhecimento de arquitetura para poder ajudar as equipes. Como um projeto é grande, internacional, tem mais países, uma pessoa que conseguisse ter uma noção de on-premise, cloud, um pouco de infra, de rede e desenvolvimento. Então, como eu estava estudando bastante essas coisas, acabei tendo um perfil próximo do que eles queriam, né? Difícil ter um perfil que consiga resolver tudo, mas meu perfil estava de acordo com o que eles esperavam. Legal. Então, no começo de fevereiro eu fui enviado para lá para ajudar o pessoal do Chile a conseguir melhorar o ambiente deles de cluster. Bacana. E quando você chegou lá, Moisés, quais foram os desafios que você encontrou? Ah, legal. Cara, desafio tem bastante. Você tem tanto desafio complexo de você conseguir tentar analisar uma ferramenta, um job, um processamento, o que está acontecendo quando você manda um job para o cluster, está clusterizando bem, está criando um container. Tem esse desafio de você conseguir fazer essa análise que é mais difícil, mais aprofundada, mas o desafio mais complicado que eu percebi são as equipes onde você tem uma parte, um país cuida e é um idioma, outra parte, outro país cuida, e quando você precisa de um acesso ou alguma coisa do tipo, por exemplo, eu quero um acesso um pouco maior no Cloudera Manager para poder investigar alguma coisa. Tá, você tem que abrir um chamado para tal país para conseguir te dar esse acesso. Então você teve problemas aí de trabalhar com equipes multidisciplinares. Sim. Em timestamps diferentes, em time zones diferentes. Também isso às vezes acaba atrapalhando, porque se você fala assim, quanto você por dia, assim, se você for tirar um relatório de uma máquina, quanto essa máquina está processando por dia e quais são os picos? Então assim, é um pouco difícil, porque você vai no Brasil, você sabe que o pico geralmente, lá da horário de trabalho às 8 às 18. Só que a gente lá no nosso Data Lake tem gente de outros países que quando aqui é 8 horas da manhã, lá já é 5 horas da tarde. Então você acaba não conseguindo ter aquela métrica tão aprofundada, acaba dificultando algumas coisas. Ah, legal. E você falou aí também que você teve problema com permissão e sincronia com as equipes, né? Sim. Que tipo de problemas você encontrou em relação às permissões? Quais são as dificuldades assim, que no dia a dia você encontrou? Que nem exemplo, isso é uma coisa que pega bastante. Que nem exemplo, a gente estava com problema para processar algumas coisas no cluster. Aí você fala assim, esse problema aqui, sim, eu acredito que seja devido a uma ferramenta, devido a um serviço. Certo. Só que para você conseguir comprovar, você tem que ter acesso no Data Lake, nos servidores, acesso no Cloudera Manager, para você conseguir fazer a investigação mais aprofundada, para você ter uma resposta assertiva para mandar para uma outra equipe que vai resolver. Se você não tem acesso, que a gente chegou lá no começo, não tinha acesso no Data Lake, no HDFS. Então o que a gente estava percebendo é que alguns países estavam processando e estavam criando muito arquivos, o que estava tendo impacto no armazenamento, estava crescendo muito rápido. Só que nós não tínhamos acesso para investigar se o diretório que os países usam tinha dados lá dentro ou quanto que tinha. Então isso acaba dificultando de você querer propor alguma melhoria.
Então isso dificultou bastante. Até porque você não tem um controle do que está acontecendo, né? Pois e tudo é. que você precisa fazer, você precisa pedir permissão a outra Sim, pessoa, e quando você normalmente vai, isso demora. sim, mais e complicado. quando você vai abrir uma chamada para um outro país, o processo é burocrático. Se não vir muito bem refinado, eles vão cancelar esse chamado. E aí você tem que começar tudo de novo o trabalho. Então isso é uma coisa que dificultou bastante. Na verdade, quando a gente trabalha com empresas muito grandes, né, principalmente multinacionais, a gente tem toda uma governança, tem todo um processo, né, que tem que seguir e que na maioria das vezes faz com que fique inviável, né, fazer Total. determinadas ações, principalmente quando você precisa fazer aquilo de certa forma mais rápida, né? Sim. Isso realmente é um problema, né? Eu vivencio isso diretamente, né, diariamente. Imagino. Eu passo por isso. Trabalho na parte de instituição financeira, então eu passo por isso diariamente. Você precisa, para fazer coisas simples, você precisa de permissões de N pessoas e muitas vezes isso impacta o dia a dia. Bacana. Ô Moisés, para a gente dar continuidade aí no nosso bate-papo, o ambiente que foi usado, como é que foi esse ambiente? Ele era on-premise, era cloud? Sobre as ferramentas que eram usadas ali dentro, quais eram as principais ferramentas, o que elas ajudavam no dia a dia, quais os problemas que essas ferramentas traziam, como é que foi esse trabalho? O ambiente, quando eu fui para lá, o ambiente já estava montado, foi até montado por uma outra empresa, depois a empresa que eu tô acabou assumindo essa parte. Então o ambiente, eles não tem nada, assim, não é on-premise, é tudo na AWS, são todas máquinas EC2. Bacana. Então nós temos a estrutura tudo em Asana. Então Legal. assim, nós não temos serverless. Então lá, se você precisa fazer alguma escalabilidade, alguma coisa, você tem que ir lá e subir uma máquina nova. Então é apenas a estrutura, como se fosse on-premise na nuvem, né? Então a gente não usa o recurso serverless da nuvem. Então a forma que foi montada é assim. O ambiente que nós tínhamos lá era toda a estrutura Cloudera. Então, de ponta a ponta, a gente usava a Cloudera, exceto para algumas coisas para fazer ingestão, que aí tinha umas outras ferramentas. Mas fora isso, é toda a estrutura Cloudera. Agora, problemas de ferramentas que eu percebi, tinha algumas coisas referente à versão do Cloudera, que no exemplo que eu tinha até comentado, alguns arquivos do Hive. Então, a versão que tinha um bug, que alguns processamentos que envolviam o Hive, os arquivos temporários não eram removidos. Certo. Então, aí que vem o maior problema. Se os arquivos não são removidos, começa a encher muito o seu armazenamento, o seu HDFS. Isso impacta na Isso performance. impacta. E aí aconteceu algumas vezes, nós não conseguimos processar os arquivos MapReduce porque faltava armazenamento. E depois que conseguimos fazer uma limpeza dos arquivos temporários, voltou a processar muito bem as coisas. Então isso é um problema que a gente tem muito grave. Porque, por exemplo, a gente sabe que os arquivos temporários não estão sendo excluídos. Só que eu não tinha permissão de ir lá e de apagar. Para apagar, tinha que ser chamado com uma outra equipe. Abrir chamado, chamado. etc. Aí, assim, a gente chegou num ponto que onde ficou um pouco confuso. Nós tínhamos muitas aplicações Spark, só que muito mais em MapReduce com Hive. Então, assim, o pessoal olhava para o cluster e falava assim, não, o HDFS está muito cheio, mas tem alguns terabytes de memória livre. Disponíveis. Aí assim, como é que você faz? Pô, não tem como você pegar uma coisa que você fez em Hive e migrar para Spark rapidamente. Então você tem que trabalhar de uma forma diferente. Então isso acabou sendo complicado um pouco no começo, porque algumas pessoas olhavam para o cluster e falaram, não, mas você tem memória disponível, usa memória. Eu falei assim, não, mas o que a gente tem aqui não dá para migrar assim tão facilmente. Esse foi o problema que a gente pegou. E nesse sentido, muitas empresas trabalham com pool de recursos, né? Ah, Onde eles legal. fazem separação de quanto que vai ser consumido, né? De como que cada processo vai ser consumido. Como é que foi esse uso de pool de recursos lá? Nossa, ainda bem que você falou isso. Esse é o ponto que mais pegou no projeto. Então lá, o que acontece? Quando foi criado o ambiente, eles criaram um pool, que eu acho que, se não me engano, 3 pools, só que qualquer pessoa tem acesso para se conectar, mandar um job e também consumir um recurso. Sim. E os pools lá de conexão que foram criados não tinha limite mínimo e limite máximo que a pessoa poderia utilizar. Acho que tem só um mínimo, mas o máximo não tem. Então qual o problema? Se você tem lá 5 jobs para processar, 2 altamente críticos e 3 que podem processar depois, se esses 3 que podem processar depois entrassem antes, acabam consumindo muito recurso dos outros jobs críticos. Então chegou num ponto que a gente não conseguia dar vazão nas entregas, porque alguns jobs que poderiam ser processados depois estavam pegando recurso dos outros. Então esse problema do pool de recurso, eu acho que foi o principal. Tinha muitos problemas no ambiente,
Mas se tivesse configurado os pools de recursos, dar a quantidade, a porcentagem certa para cada equipe, de acordo com a sua criticidade, de acordo com o usuário, iria resolver muito, muito bem o projeto. Porque assim, problema você sempre vai ter. Difícil conseguir ter um ambiente totalmente linear. Mas se você consegue configurar o seu pool de recursos para ter as entregas de acordo com os prazos que você tem, já resolveria bastante coisa. O problema seria muito menor. Bacana. Moisés, no meu dia a dia, né, eu já participei de diversos projetos de implantação de Big Data, de criação de fluxo de dados, e eu percebi que é muito comum, pelo menos aqui no Brasil, os ambientes serem subdimensionados ou superdimensionados. Ou seja, monta-se um ambiente e a forma com que o ambiente é montado, ele é desequilibrado, ele é desproporcional. Principalmente porque, na maioria das vezes, não se sabe qual ferramenta vai ser usada e como ela vai ser usada. Lá, você passou por isso? Você encontrou essas dificuldades? Até bom que você lembrou disso. Lá a gente passou muito. Lá, pra você ter uma noção, quando foi montado o ambiente, acho que foi em 2018, mais ou menos, que montaram. Então, eles tinham uma projeção de trabalhar, não, a gente vai trabalhar como futura stream, vamos colocar várias máquinas para stream, com Kafka, essas coisas, e deixar uma outra quantidade menor para algumas coisas batch. Só que no projeto não teve nada de streaming. Então tinha um monte de máquina lá Kafka que estava sendo quase que não tinha utilização. E umas máquinas de workload que precisaria ter mais processamento não tinha, já estava no limite. Então esse foi um problema que você falou, de subdimensionamento dos recursos. Lá pegou bastante. E aí tem um problema, que isso aqui impacta bastante. Quando você tem um projeto com vários fusos horários, para você fazer alguma alteração no seu ambiente, é complicado achar uma janela. Porque assim, enquanto um país está dormindo, outro país está trabalhando. Então, esse fuso horário é muito difícil. Isso é complicado, né? Isso é verdade. Isso é um problema bem grande em empresas. Mas essa parte das máquinas, da distribuição, se tivesse feito, por final do ano passado, para esse ano, uma distribuição melhor, vou tirar então, algumas máquinas que não estão sendo utilizadas para streaming, passar para processamento do workload, ia ajudar bastante. Aí qual que é o problema que a gente acabou de falar? Em qual momento que você vai parar todo mundo para fazer essa redistribuição? Então isso é uma coisa que tem muito problema. De você achar uma janela para conseguir fazer essas alterações. Bacana. Moisés, para a gente finalizar, a gente tem uma visão, né, de que o brasileiro ele não é muito preparado para o mercado, né? Que o brasileiro tem muita gente que acha o brasileiro estagiário em determinadas áreas. Você que trabalhou com equipes internacionais aí, você trabalhou com pessoas na Europa, com pessoas nos Estados Unidos, com pessoas na América do Sul mesmo, né? Como é que você pode falar a respeito desses profissionais? Você acha que esses profissionais, eles realmente estão muito à frente do brasileiro? Ou o brasileiro está equiparado a esses profissionais aí de outros países? O que você fala sobre isso, nessa sua experiência? Essa pergunta é bem interessante, porque eu também sempre tive aquele síndrome do impostor, né? O que vem de fora é melhor. Exatamente. Mas pela essa experiência que eu tive de alguns projetos, vejo que o brasileiro é muito bom, cara. Nossa, o brasileiro tem um perfil que você joga o problema, ele vai se matar para tentar resolver. Coisa que em outras culturas, eles nem sempre é assim. Eles não se importam, né? Não sei se é questão de se importar, ou se eles estão certos, a gente não. Tem isso, né? A gente não sabe, né? Porque você pega num projeto, assim, o brasileiro, bem a demanda, você vai pensar, você vai caçar, você vai tentar resolver. Verdade. Coisa que às vezes, por que algumas pessoas são consideradas até melhores do que a gente? Que eles são mais especialistas, ele faz mais determinada coisa. O brasileiro já não, ele quer aprender de tudo, fazer de tudo. E assim, uma pessoa que é dedicada a uma ferramenta acaba fazendo mais, um pouco melhor, porque ele conhece muito mais aprofundado. Mas eu acho que o brasileiro, assim, no caso que eu comento, de um projeto que você precisa conhecer bastante de arquitetura, eu acho que é um perfil excelente. Porque ele conhece muito de infra, de rede, de Linux, de programação, de firewall. Ele consegue ter de nuvem, consegue ter uma visão muito ampla de como resolver um problema. Aproveitando que você comentou aí, então você acha que hoje a maior defasagem dos profissionais na área de Big Data é a arquitetura, é o conhecimento da arquitetura? Eu não sei te dizer se é o maior defasagem, mas eu vejo o quanto que é importante você saber o que está acontecendo e o que você pode propor. Eu acredito que se você tem um conhecimento da arquitetura, saber como é que entra os dados, por onde que entra, como é feito o processamento, quais as ferramentas que você pode utilizar,
você vai se dar muito bem no trabalho. Até mesmo que você precisar bacana. questionar alguma coisa. Que nem exemplos, se você tem uma ferramenta que a empresa homologou e você sabe que não é a melhor e acaba impactando o seu trabalho, se você tiver uma noção de arquitetura, de todos os pontos que você pode alterar ou melhorar, é muito mais fácil você conseguir convencer a equipe de implantar uma solução nova. Eu acho que esse conhecimento de arquitetura acaba ajudando bastante você a conseguir evoluir seu trabalho na equipe. Bacana. Moisés, muito obrigado aí pela sua participação. Eu agradeço, Vinícius. Antes da gente finalizar, qual é o melhor lugar para quem quer aprender Big Data? Na Sudor, sempre. Suders.com